Começa agora mais um Academia. Aqui, a sua pesquisa é o destaque. Hoje, nós vamos falar da parceria público-privada no Poder Judiciário. E quem explica como funciona é o mestre em Direito, Gustavo Figueiroa. A juridicidade da contratação de parceria público-privada pelo Poder Judiciário. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Ciências Humanas, Sociais e de Saúde da Universidade FUMEC, como requisito parcial para obtenção do grau de mestre em Direito. Orientadora, professora doutora Maria Tereza Fonseca Dias. E para debater o estudo, eu recebo também o doutor em Direito Constitucional, Hilton Norberto Robel, e o doutor em Administração Pública, Osório de Carvalho Dias. Muito obrigado pela presença, doutor Hilton. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Doutor Osório também, muitíssimo obrigado. Obrigado, também agradeço o convite. E para a gente entender melhor a pesquisa de hoje, veja aí um rápido resumo da dissertação. A parceria público-privada é uma ferramenta usada pelo Estado para investir em infraestrutura. Com esse instrumento, a União, os estados e os municípios podem contratar empresas privadas para a prestação de serviços por um tempo determinado. O contrato pode chegar até 20 milhões de reais e tem a duração mínima de 5 anos e a máxima de 35. Gustavo, muito obrigado pela presença. Paulo, eu que agradeço essa oportunidade de vir discutir o meu trabalho. E até já falando sobre isso, qual foi a metodologia que você usou no trabalho? A metodologia, Paulo, que eu utilizei, ela foi voltada para tentar resolver esse problema, que eu apontei no trabalho. E o problema que eu apontei foi um problema referente à estrutura realmente hoje das instalações físicas do Poder Judiciário. Através de umas pesquisas que eu identifiquei, foi constatado que o Poder Judiciário hoje realmente ele tem umas instalações físicas que precisam de uma melhora. Então, eu falei assim, vamos tentar verificar qual seria um mecanismo contratual que poderia assessorar tanto na construção dessa infraestrutura e se pudesse englobar alguma prestação de serviço para tentar melhorar a prestação do serviço jurisdicional ao jurisdicionalizado. Então, eu utilizei a parceria público-privada para tentar demonstrar e verificar se seria juridicamente possível contratar pelo Poder Judiciário a parceria público-privada. E qual foi a conclusão? A conclusão realmente foi que seria possível, Só que no trabalho eu encontrei alguns caminhos, que algumas questões que dificultaram o trabalho, que é referente a algumas decisões, como a do CNJ, por exemplo, que determinou, através de uma consulta do Maranhão, do Tribunal de Justiça do Maranhão, que não era possível contratar parceria público-privada pelo Poder Judiciário, com alguns argumentos que eu debati ao longo do trabalho e demonstrei que estavam, de certa maneira, equivocados. Os detalhes a gente fala daqui a pouquinho. Antes, você separou aí 3 livros que foram fundamentais para esse trabalho. Vamos ver aí. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de M. Seabra Fagundes, editora Forense. Direito Administrativo Pós-Moderno, de Maria Tereza Fonseca Dias, editora Mandamentos. Parcerias Público-Privadas, de Carlos Aris Sandfeld, editora Malheiros. Vamos falar um pouquinho sobre os livros, então, Gustavo. Como é que você classifica cada um deles? Então, Paulo, a primeira forma de fazer o trabalho, eu identifiquei o livro do professor Seabra Fagundes, que é uma obra muito clássica que trabalha a questão do controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, para tentar identificar, dentro da estrutura do Poder Judiciário, o que seria a função administrativa. Porque o Poder Judiciário, a lei de PPP, ela já é muito clara ao determinar que não pode ser delegado a função jurisdicional. Então, em razão disso, eu deveria identificar quais seriam as atividades administrativas. Então, eu encontrei no livro do professor Seabra Fagundes realmente o marco teórico do meu trabalho. O segundo livro, que trata sobre o direito administrativo pós-moderno, da professora Maria Tereza Fonseca Dias, ela traça toda uma evolução dos paradigmas da administração pública. Ela inicia o estudo lá referente à administração pública patrimonialista, passando para burocrática e chegando na emenda 19 referente ao Estado gerencial. Então, essa foi a importância de utilizar
o trabalho da professora Maria Tereza Fonseca Dias. E, por fim, né, o outro livro que eu coloquei como importante para o meu trabalho foi referente ao livro de parcerias público-privadas do professor Carlos Ari, que, a meu ver, é o grande jurista que trabalha a discussão referente às parcerias público-privadas e pelo fato de ter também trabalhado na própria edição da Lei de Parcerias Público-Privadas brasileira. Bom, com isso, Gustavo, a gente abre espaço agora para você apresentar seu trabalho, por favor. Maravilha. Então, Paulo, o meu trabalho, ele se iniciou, né, dentro desse contexto referente às parcerias público-privadas para verificar se seria juridicamente possível a utilização das parcerias público-privadas pelo Poder Judiciário. Por quê? Atualmente, a gente sabe que o Poder Judiciário, se ele precisa contratar uma instalação física, né, construir um fórum, por exemplo, um tribunal, ele precisa fazer uma contratação de obra pública. E depois que ele constrói essa obra pública, ele precisa, dentro dessa instalação, ele colocar alguns serviços, né, que é o caso, por exemplo, de segurança, de limpeza, até alguns questão referente a estacionamento e outros serviços. E, em razão disso, eu identifiquei que, se o Poder Judiciário já faz isso de forma separada, por que a gente não poderia utilizar a parceria público-privada, que tem essa possibilidade legal de juntar a construção da infraestrutura e a prestação do serviço nessa infraestrutura no contrato de parceria público-privada? Aí, fazendo primeiramente o estudo, eu identifiquei que a Lei de Parceria Público-Privada, como anteriormente eu comentei, ela proíbe a delegação do poder jurisdicional do Estado. Então, não poderia, de hipótese alguma, a função jurisdicional do Poder Judiciário ser delegada à iniciativa privada. Porém, eu identifiquei que, às vezes, existem algumas atividades que são administrativas do Poder Judiciário para que ela possa ser utilizada como objeto dessa delegação via parceria público-privada. Então, para chegar nesse ponto, eu fiz, primeiramente, um estudo referente à separação dos poderes, identifiquei na separação dos poderes, dentro do nosso artigo 99 da Constituição, que o Poder Judiciário tem a sua autonomia administrativa. Em cima dessa autonomia administrativa do Poder Judiciário e da obra do professor Seabra Fagundes, eu identifiquei que o Poder Judiciário ele possui algumas atividades que são meramente administrativas e que não possuem a ligação direta com a função jurisdicional. E como é uma função administrativa, eu poderia utilizar ela para a delegação dessa função administrativa à iniciativa privada. Em razão disso, para demonstrar, né, já que eu identifiquei a atividade administrativa do Poder Judiciário, para demonstrar essa delegação, eu trabalhei a evolução da própria atividade administrativa que existiu ao longo da história do Brasil através da obra da professora Maria Tereza, né, a evolução dos paradigmas da administração pública e contextualizando com a ideia de Estado Democrático de Direito, bem como com a ideia surgida na Europa pela obra, né, apresentada pela obra do professor português Vasco Manuel, que ele apresenta a busca do ato administrativo perdido e demonstra as duas teorias do direito administrativo, que é referente à teoria alemã da relação jurídica e a teoria italiana do ato administrativo, né, que ambas teorias buscam dar na relação entre iniciativa privada e poder público uma certa igualdade. Após essa discussão, no meu trabalho eu entrei nas discussões de casos concretos sobre a delegação da função administrativa do Poder Judiciário via parceria público-privada que existe hoje no Brasil. A primeira, eu trabalhei sobre os pontos da consulta pública feita pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, referente à consulta que o CNJ julgou de forma, a meu ver, com alguns equívocos, que eu apresento no meu trabalho e demonstro de forma muito concreta todos os equívocos cometidos pelo CNJ, referente à decisão de proibir a parceria público-privada pelo Poder Judiciário, né? Ele não chegou a proibir realmente, ele deu só uma consulta ao Tribunal de Justiça do Maranhão falando que não seria possível fazer uma parceria público-privada pelo Poder Judiciário. Mas, a meu ver, na decisão, ele também deixou alguns pontos em abertos que possa ser o tema rediscutido posteriormente. Trouxe também uma decisão do Tribunal de Contas da União, em que o Tribunal de Contas ele apresenta realmente de forma favorável a utilização das parcerias público-privadas pelo Poder Judiciário para melhorar a infraestrutura e a prestação do serviço nessa infraestrutura. E também trabalhei o chamamento público lá do Estado de São Paulo,
que o Estado de São Paulo fez um procedimento de manifestação de interesse para desenvolver uma parceria público-privada pelo Poder Judiciário. Só que, como os fóruns no Estado de São Paulo são administrados pelo Poder Executivo, nesse caso não haveria nenhum problema, porque o próprio Poder Executivo, através da Secretaria de Justiça, queria fazer essa parceria público-privada. Então, foram esses 3 trabalhos. No final, na conclusão, eu cheguei que realmente é possível juridicamente possível utilizar a parceria público-privada como forma de contratação pelo Poder Judiciário, demonstrando as vantagens das parcerias público-privadas em relação às outras modalidades contratuais, e demonstrei que, antes da parte jurídica, é importante realmente fazer um estudo econômico que demonstre, do ponto de vista financeiro e econômico, a viabilidade da utilização das parcerias público-privadas pelo Poder Judiciário. Ok, Gustavo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem debate aqui no Academia. O Academia está de volta para discutir agora a parceria público-privada no Poder Judiciário. E para o debate estão aqui o doutor em Direito Constitucional Hilton Norberto Robel e o doutor em Administração Pública Osório de Carvalho Dias. Vamos começar então com o Osório, não é isso, professor? Isso, muito bem. Obrigado, Paulo. Gustavo, em primeiro lugar, eu queria parabenizá-lo pelo excelente trabalho. Um filósofo, talvez seja um dos maiores filósofos vivos, Bruno Latour, ele disse que a ciência ela é construída sobre ombros sólidos. E o seu referencial teórico demonstra isso muito claramente. Falando ainda de filósofos, o que me chamou a atenção no seu trabalho foi a questão do interesse público. E eu lembro sempre de uma frase de Honoré de Balzac, que diz que a administração é a arte de aplicar as leis sem ferir o interesse. O que isso significa quando a gente fala de PPP? Porque há uma questão central no debate da PPP que está vinculada a qual interesse deve prevalecer na relação público-privada. Uhum. E num determinado momento da sua dissertação você fala que esse instrumento ele garante que haja uma hegemonia do interesse público no projeto. Eu queria então que você falasse um pouco mais sobre o que você considera interesse público. Como você pesquisou isso? O que é esse interesse público que você disse que tem que ser hegemônico numa relação de parceria público-privada? Professor Osório, muito obrigado pela pergunta e pelos elogios ao trabalho. E referente à questão do interesse público, né, que foi abordado no trabalho, realmente essa discussão de interesse público que o senhor apresenta, eu já vivenciei ela em outros congressos que eu passei apresentando sobre a parceria público-privada, e que todo mundo fala, pô, mas na relação da parceria público-privada, você não tem que ter um interesse público e o privado ele tem que ficar em nível de desigualdade nessa relação jurídica, e aí sim o interesse público para a relação jurídica não estaria sendo preservado? Eu, até certo ponto, acredito que não. Por quê? Porque o interesse público na parceria público-privada é o resultado daquele projeto, é o resultado daquela contratação. E o resultado é sempre focado aonde? Na eficiência da prestação do serviço que será prestado naquela infraestrutura que foi construída. Então, o interesse público referente à discussão das parcerias público-privadas e referente ao meu trabalho, realmente é o interesse público no resultado. É que o interesse público esteja sendo assegurado na prestação efetiva, com qualidade, nos serviços prestados na infraestrutura contratada pela modalidade parceria público-privada. Vamos seguir então. Hilton agora. Ótimo. Gustavo, parabéns pelo seu trabalho, é um trabalho bastante relevante, né? Eu sempre digo aos meus alunos que é importante que os trabalhos apresentem contribuições e o seu traz uma contribuição importante, que é discutir essas parcerias público-privadas no Poder Judiciário. E a minha questão é exatamente sobre o Poder Judiciário, né? Na separação das funções tradicionais do seu Poder Judiciário com a sua função típica e principal, de resolver os conflitos, né? De resolver as situações trazidas ao seu conhecimento. Agora, o seu trabalho versa bastante também sobre a administração, né, o papel que o judiciário tem que ter para administrar a execução dessa sua importante função e também, ao final, você faz uma análise crítica interessante sobre uma consulta formulada ao Conselho Nacional de Justiça sobre a aplicação da Lei 11.079 de 2004, que versa sobre essas parcerias, ao Poder Judiciário. Então, eu queria te ouvir um pouco mais sobre a questão da administração no Poder Judiciário. Nós sabemos, né, cada vez mais
o Conselho Nacional de Justiça, né, pensa em modalidades para tornar a administração do Poder Judiciário mais adequada, mais eficiente. E esse papel, né, de poder regulamentar do CNJ que interferiu de maneira direta sobre esse tema. Professor Hilton, muito obrigado pela pergunta. Realmente, eu acho que esse foi o grande desafio do meu trabalho. Né? Eu me preocupei muito em deixar determinada a divisão, o que é função administrativa do Poder Judiciário, o que é função jurisdicional, por conta da vedação expressa da lei de PPPs referente à delegação da função jurisdicional. E quando eu parti para esse foco do trabalho, eu tentei identificar, eu tentei apontar o que seria essa atividade administrativa, né? E como que o CNJ, através da consulta pública, ele demonstrou, na minha opinião, uma decisão um pouco equivocada referente à proibição da utilização das parcerias público-privadas. E dentro desse contexto, eu identifiquei que as atividades, eu não identifiquei expressamente quais seriam as atividades. Eu deixei isso de forma aberta para que o próprio Poder Judiciário, através do CNJ, que é a sua grande expertise, que aponte quais seriam as atividades administrativas. E que, em cima dessas atividades administrativas apontadas pelo CNJ, que não interferem diretamente à função jurisdicional, que elas, sim, poderiam ser utilizadas como forma de serem objetos do contrato de parceria público-privada. E por que a utilização disso, né? Porque realmente as parcerias público-privadas, elas têm demonstrado, diante de vários fatores, que elas podem ser utilizadas como grandes vantagens por toda a administração pública. A princípio, a gente pode tentar identificar que a grande vantagem da parceria público-privada em relação às outras modalidades é que ela, a partir do momento que você coloca que você contrata alguém para construir uma infraestrutura, e em cima dessa construção alguém vai prestar determinados serviços e que o pagamento ele é feito e condicionado a indicadores de desempenho, a empresa, né, o parceiro privado, ele tem todo o interesse em contratar o mais rápido possível, em prestar o melhor serviço dentro daquela infraestrutura, porque o pagamento dele está condicionado a essa eficiência. E a eficiência, às vezes, em determinadas situações administrativas do Poder Judiciário, pode resultar até mesmo, a meu ver, numa celeridade processual. A gente vê aí, referente às discussões sobre o novo Código de Processo Civil, sempre buscando dar uma maior celeridade ao processo, mas, a meu ver, tem algum ponto da celeridade processual que depende realmente da atuação administrativa do Poder Judiciário. E, voltando o trabalho para a discussão, como o senhor apontou, referente à consulta do CNJ, que foi apresentada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, lá foram apontados, no meu ver, alguns equívocos, como, por exemplo, a discussão referente que as PPPs só poderiam ser utilizadas pelo Poder Executivo, pelo fato de, na lei de PPPs, estar escrito somente com a letra maiúscula de administração pública. E, a meu ver, isso é totalmente contraditório com o dispositivo expresso na lei de PPPs que determina que a lei de parcerias público-privadas se aplica a todos os poderes da União, dos estados e dos municípios. Ela é muito clara na aplicação das leis de PPPs pelo Poder Judiciário e que esse argumento acaba se tornando prejudicado. E outros argumentos também que eu debati ao longo do trabalho, que também está disponível na minha dissertação. Ainda na linha do interesse público, eu queria abordar a questão realmente do que é o real interesse público. Primeiro, mencionando que, quando a gente fala da exclusividade jurisdicional do Poder Judiciário, é fato que já vem ocorrendo, paulatinamente, aos poucos, um processo de redução disso. Recentemente, em 2007, a gente teve a Lei 11.441, que trata, na verdade, de levar o conflito que antes era tratado nos tribunais para os cartórios. Então, já é um processo claro em que o Poder Judiciário se vale da iniciativa privada, o cartório, há discussão, mas o cartório é uma entidade privada. Então, leva para lá a questão do divórcio, mesmo conflitos vinculados à herança, partilha de bens, dissolução de sociedade, deixam de ser processos de atendimento cartoriais no âmbito do Poder Judiciário e são transferidos. Quer dizer, a jurisdição ou a exclusividade jurisdicional é transferida, de certa forma, em alguns aspectos, via de lei, para o Poder Judiciário,
O CNJ ratifica isso por meio das resoluções a 37 de 2007, a 149 de 2011 e a 173 de 2013, que regulamentam a lei e já criam, entre aspas, uma certa parceria público-privada para o Poder Judiciário na figura do cartório. Da onde vem a questão de interesse? Que é conhecido de quem milita na administração pública o poder de enriquecimento do particular gerado por passar no concurso, evidentemente, mas por ter a posse e propriedade de um cartório. Normalmente, os notários, os tabeliões, são pessoas que têm um ganho, principalmente em cartórios, um ganho muito grande. É que, a princípio, dentro da ideia de interesse público, pode parecer, quando a gente pensa nos princípios, né, de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, mas principalmente a questão da eficiência, que se vincula à economicidade, e aí pensando que PPP, a coisa mais importante do PPP é o que a gente chama de value for money, ou seja, a PPP tem que dar o melhor retorno para a sociedade, para o Estado, né? Então, como é que você vê essa questão de... Você menciona na sua dissertação a questão de o atendimento. O atendimento no judiciário ainda é cartorial, em boa parte, ou seja, ele é obrigatório, o cidadão precisa recorrer. Como é que você veria a passagem de mais atividades administrativas no tocante ao atendimento para a iniciativa privada e a preservação do real interesse público? Professor Osório, essa pergunta realmente ela vem dentro de um novo contexto, né, como eu comentei, do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil, que aponta realmente para os mecanismos, os diversos mecanismos de resolução de conflitos, né? E o senhor comentou sobre a questão dos cartórios, nós temos também o Tribunal Arbitral, não é isso? Então, a meu ver, o meu trabalho eu não cheguei a apontar realmente essas atividades como soluções de delegação da função jurisdicional à iniciativa privada, né? Eu até resguardei por conta disso, seria algo até inovador para a discussão numa tese de doutorado. Mas, realmente, essa discussão é muito importante referente ao interesse público. Porque, a meu ver, o interesse público não é realmente o interesse público do agente que passa ali no concurso público, mas realmente é o interesse público da sociedade. E a sociedade tem o seu interesse público preservado nos contratos de parcerias público-privadas a partir do momento de uma prestação de um serviço efetivo, de qualidade, com condições viáveis à prestação desse serviço contratado via um contrato de parceria público-privada. Então, o interesse público ele estaria preservado lá nesse resultado onde a sociedade ganha com um serviço público prestado com qualidade. E a iniciativa privada ganha por quê? Porque ela só vai receber a partir do momento que ela for eficiente. Então, é um contrato realmente onde a gente tem situações bilaterais e que, se ambas as partes cumprirem realmente o que foi estabelecido, quem ganha realmente é a sociedade e o interesse público passa a ser realmente preservado. Hilton, agora para encerrar. Ótimo. Eu tenho acompanhado as questões dos serviços extrajudiciais que o professor Osório comentou e é um tema muito importante a desburocratização e, na minha leitura, como esse serviço tem prestado, digamos assim, atividades muito importantes para a cidadania, né, e com custos bem menores para o Estado. Mas a última pergunta para o mestre Gustavo diz respeito como é possível rever esse entendimento do CNJ sobre a consulta. Que elementos novos nós podemos trazer ao CNJ a partir do seu trabalho, a partir da modificação do direito positivo, para permitir a utilização das PPPs também no Poder Judiciário? Professor Hilton, realmente eu acho que esse é o grande desafio do meu trabalho, né? Já tem alguns conselheiros e alguns parlamentares ainda me procurando para a gente tentar debater essa forma de rediscutir essa discussão referente ao CNJ, né? A partir de fatos novos. Realmente nós temos agora, a partir de 2015, veio um decreto regulamentando os procedimentos de manifestações de interesse, aonde deixa muito claro nesse decreto a possibilidade realmente do Poder Judiciário utilizar realmente do PMI para fazer esses estudos. Então, eu acho que essa forma que aponta, né, para o PMI, através desse novo decreto que regulamenta esse procedimento de manifestação de interesse, poderia qualquer tribunal de justiça, através realmente de qualquer desembargador ou melhor, do seu presidente, utilizar realmente o mecanismo da consulta apresentando esse fato novo para aí sim o Poder Judiciário, através do CNJ, fazer o desenvolvimento realmente de uma modelagem econômica, financeira e jurídica para a utilização das parcerias público-privadas pelo Poder Judiciário.
Ok? Muito obrigado a todos, Osório, Hilton. Obrigado. Gustavo, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço e estou à disposição de todos para a discussão sobre o tema. Bom, você também pode apresentar a sua tese ou dissertação aqui no programa. Se interessou? Então mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o Academia desta semana, é só acessar o site que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. Muito obrigado e até a próxima semana.